Amazônia, terra de metamorfoses. Cores e formas se misturam na maior floresta do mundo. No céu, nos rios e na terra, a floresta e seus moradores se unem. Os novos guerreiros lutam pela sobrevivência. O caminho da preservação passa por áreas onde a natureza é intocável. Na reserva Ticuna, os índios tentam, com muito esforço, preservar o que restou da cultura de um povo. Nascido e criado na floresta, o caboclo da Amazônia é homem valente, que enfrenta uma vida de muitos contrastes. Riqueza e miséria estão lado a lado. Eu tenho vontade de pegar o dinheirinho e comendo, né? Até quando Deus quisesse. Empresários, pesquisadores, turistas. Todos querem se aventurar na região com maior espécies de vida do planeta. O Brasil. A Amazônia também é o paraíso de mitos e lendas. Uma região encantada que você vai conhecer agora. É noite de luar em algum ponto da Amazônia. Por trás das árvores, a lua surge grande, cheia. Primeiro dourada, depois prateada, ela mergulha num espelho d'água e espalha reflexos. Junto com as estrelas, anuncia o que muitos animais esperam. É quando o sol se despede que mamíferos, répteis e anfíbios saem para caçar. É aí também que se ouve a voz da floresta. Nesta sinfonia noturna que invade cada canto da mata, é difícil enxergar os personagens, mas com um pouco de sorte, encontramos a águia pescadora. Ela veio da América do Norte, fugindo do frio. Na floresta tropical, procura alimento, mas ainda parece meio assustada com o novo habitat. Escondido pela escuridão, o arapapá, uma ave típica da Amazônia. Bico longo, olhar fixo, ele mantém a tranquilidade de quem está em casa. A noite passa e a mistura de sons dá lugar ao silêncio, com os primeiros raios de sol. Nesse momento, outros moradores saem da toca. A maior floresta do mundo passa 24 horas por dia acordada, sem descanso. Se a Amazônia é mesmo uma biblioteca, aí estão os seus livros. E não são poucos. Cada uma dessas árvores guarda histórias e experiências. Estudar e conhecer as características são tarefas difíceis que reúnem pesquisadores e levam alguns às alturas. Com uma sofisticada parafernália, este biólogo francês sobe 25 metros para estudar o comportamento dos pássaros e plantas que vivem nas partes mais altas das árvores. Aqui embaixo, a disputa por um raio de sol é sempre muito acirrada, mas na floresta com maior biodiversidade do planeta
tem gosto para tudo. Insetos, pequenos animais, plantas e muitos outros organismos estão inteiramente adaptados à sombra. E não é para menos, eles vivem embaixo de um enorme guarda-chuva vegetal, que filtra o vento, a chuva e o sol. Próximo à raiz, o tronco é passagem obrigatória para os insetos, principalmente as milhares de espécies de formiga que existem por aqui. A tucandeira é a mais perigosa, tem fama de ter uma picada poderosíssima, capaz de fazer chorar de dor até mesmo o caboclo da Amazônia. Subindo um pouco mais, encontramos novos habitantes da floresta, hóspedes eternos dessas árvores que passam de 40 metros de altura. Estamos falando do lagarto e do calango, que de tão adaptados parecem fazer parte do tronco. O sobe e desce da floresta até o pássaro vira alpinista. A árvore também é abrigo de fungos, trepadeiras e bromélias. Como se formassem uma grande família, todos esses moradores interagem. Animais e vegetais ajudam a manter o equilíbrio em cada uma das palmeiras, castanheiras e outras milhares de espécies que existem por aqui. A Amazônia é legal, ignora hemisférios, fronteiras e abraça 8 países. No Brasil, a floresta alcança 9 estados, mais de 40% de nosso território, 3.500.000 quilômetros quadrados, cheios de mistério, onde a paisagem obedece o ritmo das águas e das chuvas. O Solimões, que depois vira Amazonas, é o principal rio. Corre paralelo ao Equador e tem afluentes nos hemisférios norte e sul. Por causa disso, são 2 os períodos de cheia, um de outubro a janeiro, outro de março a julho. Na época das chuvas, os rios transbordam e alagam planícies, várzeas e igapós, o nome que se dá à vegetação tomada pelas águas. O processo se inverte no período em que o nível dos rios começa a baixar. Este é um dos principais motivos que colaboram para aumentar a biodiversidade da região. Biodiversidade, palavra que virou moda e quer dizer variedade de espécies, animais, vegetais e micro-organismos. Na Amazônia, as diferenças pintam um quadro de inúmeras cores, onde o verde tem muitos outros verdes. Juntas, as árvores formam uma multidão e, como as pessoas, têm tamanhos e formas diferentes. Podem ser parecidas, mas nunca iguais. Vivem na frente do espelho, claro, barrento ou negro. E a cor da água é tão importante que dá nome a um dos principais rios da Amazônia, o Rio Negro. Além do Negro, muitos outros rios da bacia amazônica têm a água bem escura, mas em alguns pontos a cor é quase uma miragem. Na verdade, a água é bem clarinha, potável e gostosa. Essa água é consumida por toda a população ribeirinha daqui. A diferença da água não está só na cor, mas principalmente na composição, cada uma com características e nutrientes específicos. Por isso mesmo, tem fauna e flora distintas. Isso, na verdade, representa a biodiversidade. Aqui a biodiversidade na Amazônia é a maior do mundo e a gente pode dizer que faz parte disso essa diferença de sistemas aquáticos. A água preta, a água branca, a água clara vão ter faunas características bem típicas que vão dar as diferenças, diferentes grupos de composições de espécies, vegetais e animais. Quer dizer, se a floresta amazônica talvez tivesse apenas um tipo de água, não fosse tão rica quanto é. Talvez 1/3 da biodiversidade só, né? Porque as coisas ficam mais parecidas, né? Se fosse só várzea, só água branca, por exemplo, não teria essa quantidade de espécies. A várzea é um lugar muito produtivo, onde tem
menos espécies e um grupo maior, né? Onde faz os plantios, onde se planta a macaxeira, aqui onde se cria gado, uma riqueza de peixes muito grande também. No meio da floresta, uma outra descoberta. Na mata escura e fechada, é difícil ver os bichos, mas certamente quem anda por aqui está sendo visto e vigiado. Nesta área que pertence ao exército, nossos espiões mostram mais facilmente a cara. A anta, em extinção, é mãe zelosa, que tem cuidado redobrado com o filhote. O jacaré-tinga é outro típico habitante de lagos e rios da região. Ele passa dos 2 metros de comprimento e é bem mais ágil do que se pode imaginar. Rápido também é o veado mateiro. Com jeito dócil, ele é outro animal em perigo. O mesmo futuro ameaça a capivara, o maior roedor da fauna brasileira. Nesta selva sem leões, a rainha é a onça pintada, que se alimenta de pequenos animais. Grande, charmosa, a felina número 1 do Brasil é literalmente uma gatona que de vez em quando sai desfilando entre as árvores. No meio de toda a bicharada, os mais alegres e brincalhões são também os mais próximos de nós. Entre um galho e outro, lá estão eles e suas macacadas. Até agora, já foram identificadas mais de 40 espécies de macaco na Amazônia. Este aí é o sauim de coleira, um animal raro que só é encontrado nas florestas vizinhas de Manaus. O macaco titi é outro bichinho simpático e descontraído. E tem também o barrigudo, que vive próximo ao Rio Negro. O rabo longo ajuda a manter o equilíbrio e a agilidade. Não é à toa que este tipo de macaco é famoso na Amazônia por se adaptar a qualquer lugar. Na Amazônia tudo é gigantesco. Daqui a pouco nós vamos conhecer o maior arquipélago fluvial do mundo e o maior parque ecológico do país. São áreas intocáveis, redutos de preservação onde a interferência do homem é proibida. O que vale é a lei da selva. Tudo isso no próximo bloco. Nossa viagem segue pela correnteza do Rio Negro. Neste pedaço de Brasil, onde não existem rodovias, os rios são as estradas e o posto de gasolina é flutuante. O trajeto é bem mais longo e demorado, mas também muito mais bonito e interessante. Estamos entrando a bordo do Uape-Açu, em Tupi-Guarani, Vitória Amazônica. Junto com pesquisadores e biólogos, começamos a subir o rio. O Uape-Açu é uma embarcação resistente, com equipamentos modernos e até algumas mordomias para os visitantes, a comida da Brígida e a antena parabólica. Nosso destino é o arquipélago de Anavilhanas, a 150 quilômetros de Manaus. É viagem para quase um dia. A paisagem é a das florestas alagadas, uma integração de água e verde que representa 10% de toda a Amazônia. Anavilhanas, com mais de 300 ilhas, é considerado o maior arquipélago fluvial do mundo. Essa vegetação parece, mas não é terra firme. É floresta alagada de uma das muitas ilhas do arquipélago. Ilhas que ficam mais ou menos visíveis dependendo do nível da água. Pela marca nos troncos, dá para ver que o rio está baixando. O mais curioso é que no meio de tanta água existem várias árvores secas e mortas.
Água demais mata a planta, o ditado se repete. Navegando pelos igarapés, como são chamados os pequenos afluentes dos rios, vemos que são milhares de árvores afogadas. As ilhas, pequenas restingas, vivem ao sabor das águas e, em algumas épocas do ano, chegam a ficar completamente submersas. Na lei da selva, até as árvores têm sua estratégia de sobrevivência. Algumas espécies modificam o metabolismo. Durante as cheias, são as folhas das copas que fazem a respiração e captam o oxigênio. É como se a árvore desse férias para a raiz, que fica mergulhada esperando o rio descer. Na floresta alagada, troncos e enormes cipós retorcidos dividem o espaço com a fauna aquática. Só em Anavilhanas são mais de 450 espécies de peixe. Uma fonte inesgotável de pesquisa, onde os biólogos mergulham de cabeça. É um hemíptero da água, é o bicho-pau da água. Tem o da terra e tem o da água. Aqui tem um sarapó, que é um peixe elétrico, o grupo dos peixes elétricos. É muito fácil achar uma espécie nova na Amazônia, porque a riqueza de espécies é tão grande, dificilmente alguém teria ficado tempo suficiente para descrever todas as espécies. A gente está no celeiro do mundo, no centro de especiação, onde existem o maior número de espécies aí. O arquipélago é uma unidade de proteção ambiental. A natureza aqui é soberana. É proibido derrubar árvores, caçar e pescar. O turismo também não é permitido e os barcos só entram com a autorização do IBAMA, o órgão do governo federal responsável pelo meio ambiente. É uma tentativa de preservar as riquezas naturais de uma região onde o rio deixa de ser negro para se transformar em dourado. Depois de 2 dias, abandonamos uma parte especial da floresta, com borboletas e flores, como o jasmim do Igapó. Nossa próxima parada é o Parque Nacional do Jaú, outra área preservada pelo IBAMA. Continuamos na companhia dos pesquisadores, enfrentando uma temperatura que aqui pertinho do Equador passa dos 40 graus. E com tanto calor, as tempestades parecem chuvas de verão. São fortes, rápidas e pegam muita gente de surpresa. Mais uma noite de viagem, no balanço do barco e da rede, e finalmente chegamos. O Parque Nacional do Jaú fica no coração da Amazônia. Tem 23.353 quilômetros quadrados, quase do tamanho do estado de Sergipe. O Jaú é um dos principais afluentes do Rio Negro. Chega a ter 22 quilômetros de largura. O cenário é mais ou menos o mesmo. Água escura, floresta alagada e o céu que muda de cor várias vezes por dia. A bacia é como se fosse um funil. Passamos do rio para o Igarapé e depois para o Igarapézinho. A distância entre as margens é cada vez menor. A mata se fecha. A água vai ficando cada vez mais escura e gelada, sinal de que estamos chegando em terra firme. Sinal também de que chegou o momento de desligar o motor e usar o remo. O Parque do Jaú reúne muitos ecossistemas. Além das florestas de terra firme, tem os igapós e todos os rios e igarapés da região. Criada em 1980, a área de proteção está sendo estudada pela Fundação Vitória Amazônica. O trabalho é difícil e os resultados só vão aparecer a longo prazo. Longe de qualquer distração, o melhor lazer aqui é o velho
e bom futebol. Com direito a uma pequena plateia, o time visitante faz bonito e ganha de 5-4. Os atletas têm que ir para a cama cedo, porque amanhã é mais um dia de trabalho. Antes do sol nascer, esses dois especialistas em aves saem em busca de novos sons. Eles vão preparados, levam gravador, microfone, binóculo e o conhecimento de quem estuda o assunto há 2 anos. Depois de seguir 3 quilômetros pelas trilhas, ouvimos o primeiro som. O canto do pássaro, um bacural, é imediatamente gravado. O trabalho é você registrar vozes para posterior gravação. Muitos bichos a gente já conhece, que a gente já conhece a voz, às vezes a gente não grava porque não tem necessidade, mas para bichos que você não consegue identificar prontamente, você tem que gravar para depois estudar a voz do bicho, para tentar uma identificação mais segura do animal. Quer dizer que você identifica a ave pelo som? Pelo canto, o canto é específico de cada espécie, então pelo canto você já consegue identificar, entende? Mas não seria mais fácil identificar pela própria ave? O problema é que muitas vezes você não consegue observar os bichos, né? Porque numa floresta, a floresta forma uma espécie dificulta, pela própria estrutura da floresta, a própria estrutura da vegetação, dificulta você localizar o bicho e você fazer a observação do animal. A caminhada continua, os sons se tornam mais fortes. Eles bem que tentam, mas enxergar algum desses cantores é praticamente impossível. Até agora, só no Parque Nacional do Jaú, já foram identificados 384 tipos de aves. Os pesquisadores analisam os hábitos e o comportamento de cada espécie. Algumas coisas chamam a atenção, como exemplo a gente pode citar alguns tangarás dançarinos, né, conhecidos também como manaquins, que os machos se reúnem numa região, numa área, e ficam dançando e cantando com uma fêmea ou mais, observando. E essas fêmeas vão escolher entre os machos aquele que mais lhe agrada. Quer dizer, é como se eles estivessem desfilando para ela. Exato, é uma exibição para a reprodução. Outra pesquisa está sendo feita nos igapós. O estudo mede o nível das águas, para saber quantos metros as árvores ficam submersas. Leandro marcou os troncos e mostra como a água já baixou. Ele também explica que nas áreas mais alagadas a vegetação é menor. Para continuar existindo, as árvores desenvolveram um tipo curioso de semente. Esse aqui é o macucu. É a maior árvore que tem sistemas de água preta e ela tem uma semente tipicamente dispersada pela água. Um fruto tipicamente dispersado pela água, desculpa. Esse fruto tem Esse aqui é o fruto do macucu. Normalmente ele tem uma casca super esponjosa que permite que a semente flutue. Então isso aqui que eu estou quebrando é a casca dele. É uma cortiça semelhante à rolha de vinho. E dentro disso você está protegendo a semente e fazendo com que ela se desloque. Normalmente a função essa cortiça permite com que a semente flutue. Então essa planta, ela é dependente, ela precisa da água como agente transportador. Aqui você tem exemplos de crescimento dessa espécie em diversos estágios. É muito comum você encontrar esse tipo de crescimento ainda dentro d'água. O fruto está flutuando junto com muitas espécies, mas ele já começa o estágio de crescimento ainda na água. Não precisa estar necessariamente no chão. Porque isso pode acelerar o processo de estabelecimento da planta quando o rio baixa.
Todos esses estudos têm o objetivo de vencer um desafio. Antes de proteger uma área, é preciso conhecê-la, saber dos recursos, potenciais econômicos e fragilidade da floresta. Saber também o que pode ser explorado e produzido sem grandes prejuízos aos ecossistemas. É isso que os ambientalistas chamam de desenvolvimento sustentável. Pela primeira vez no Brasil, ecologistas e governo federal vão dividir responsabilidades. Através de um convênio, o IBAMA administra e fiscaliza a área. A Fundação Vitória Amazônica desenvolve um plano para o parque, que é o maior do país. O objetivo é a consolidação do Parque Nacional do Jaú. Nós queremos que exista o primeiro parque nacional na Amazônia funcionando, porque até hoje não existe um parque nacional que funcione. Só tem parque nacional no papel aqui na nossa região. E a nossa proposta é exatamente essa, é tirar um parque do papel e consolidar ele. Ter uma unidade de conservação que você tenha pesquisa, que você conheça o que é aquele ecossistema que esse parque está protegendo, que essa unidade de conservação possa trazer benefícios para a região, para as populações que moram na área, tá? E basicamente você ter uma área que seja uma área que você consiga preservar essa área, conservar essa área para as próximas gerações. Como a própria Amazônia, o parque é também uma região de muitos contrastes. Riqueza e miséria estão lado a lado. Diante de tantos recursos que a natureza oferece, quem mora aqui vive em absoluta pobreza. A vida destes caboclos e as alternativas econômicas para a Amazônia são os assuntos do próximo bloco. Você vai ver também, as águas da Amazônia se revelam traiçoeiras e dão um susto em nossa equipe. No remo ou no motor, navegar pelos rios e igarapés da Amazônia é sempre uma aventura. O tempo instável e as correntezas muitas vezes surpreendem o mais experiente dos caboclos. Durante a reportagem, várias vezes trocamos o Uapiaçu pelas voadeiras, pequenos barcos bem mais velozes e fáceis de manobrar do que as grandes embarcações. Foi durante uma dessas viagens que a reportagem quase naufragou. Uma das voadeiras, que transportava parte da equipe, virou em pleno Rio Jaú. Estas fotos mostram o acidente, que não teve vítimas, mas trouxe prejuízos. A câmera foi para o fundo do rio. Mergulhadores tentaram o que parecia impossível: encontrar a 20 metros de profundidade o nosso equipamento. Homens e barcos se revezaram nas buscas, mas a câmera continua até hoje nas profundezas do Jaú. As notícias correm rápido por aqui. Fomos de naufrágio lá e tal, Foi. Foi assim que conhecemos Manuel Porrada, um caboclo com muitas histórias para contar. Pele morena, cabelo liso, jeito de índio, Manuel gosta de passear com a família e o sempre agitado Tafarel. Aos 55 anos, ele diz que já morou em todos os países da América do Sul. Foi casado 3 vezes e, como bom romântico, garante que está apaixonado pela atual mulher. Dona Maria podia ser mãe de Manuel. É 19 anos mais velha que o marido. O casal, no entanto, não parece nem um pouco preocupado com isso. Numa das regiões mais bonitas do planeta, eles não pagam aluguel, não sabem o que é poluição e convivem muito bem com a vizinhança.
Mas num parque enorme como o Jaú, com apenas 120 famílias e praticamente nenhuma infraestrutura, eles reclamam do abandono. Estamos precisando da preservação, o país precisa, nós precisamos. Futuramente essas crianças que estão aí, eles mais tarde verão aquilo que o país tem, né? De orgulho, posso dizer isso. Mas só que também aí, no momento que nós estamos aqui, dentro de um parque nacional, nós precisamos também de educação. Então, cuida que isso, até agora, nós estamos cansados, ao longo de 14 anos esperando estas promessas. Então não chegou. Escola, por exemplo? Não tem, não existe. Então, geralmente, um garoto desse, que nasceu daqui mais uns tempos, ele está completamente analfabeto. A falta de escola que limita horizontes e forma uma população cada vez maior de analfabetos não desanima esses pequenos brasileiros. Rosilda, de 7 anos, neta de Manuel, tem sonhos para um futuro melhor. Você acha que se você estivesse na escola, você aprenderia o quê? O que você gostaria de aprender na escola? Ler. Você não sabe? Não. E para que você quer aprender a ler? Para que você quer aprender a ler? É pra mim. Ser uma professora. Já Dona Maria, cansada de promessas, tem ambições bem menores. Eu tenho vontade de pegar o dinheirinho e ir comendo, né? Até quando Deus quisesse que eu vivesse no mundo. Agora, quando Ele quisesse me tirar, pronto, acabou. Mas não tem mais vontade de pegar essas coisas assim. Pra quê? Num lugar onde a natureza foi tão generosa e deu tudo de sobra, falta muito para quem vive por aqui. Conciliar os interesses da população com a necessidade de preservar o parque é uma questão ainda não resolvida. Em busca de respostas como essa, fazemos agora o caminho de volta. A solução para o homem da floresta não é fazer as malas e se mudar para a cidade. O município de Novo Airão, ao norte de Manaus, é outro exemplo de falta de investimentos. Não existem opções de trabalho e boa parte dos habitantes vive o drama do desemprego. O único porto seguro por aqui é a indústria naval. São 8 estaleiros que não têm do que reclamar. Os negócios vão de vento em popa. Um barco desses sai, em média, por $30 mil. A tradição da construção naval em Novo Airão tem mais ou menos a mesma idade do município, 39 anos, e garante 2.000 empregos, desde o homem que corta madeira até o pintor que vai dar o acabamento no barco. Hoje, metade da população depende dos estaleiros. Em cada barco são pelo menos 6 homens trabalhando. Eles recebem, em média, 2 salários mínimos por mês. O dono do estaleiro explica que neste tipo de negócio, o que conta é a prática. O engenheiro naval, ele passa 10 anos, 20 anos, não sei quanto para aprender, mas aí ele vem risco em cima de uma mesa, né? E eu tenho um molde, como nós trabalhamos, nós fazemos a estrutura do casco, bota a espinha dorsal do casco, e depois a gente levanta os cordiários, como se diz, e vai com os moldes. Igualmente essa aqui, entendeu? Um molde como esse, que é uma peça que você vê que já é o estilo de um braço daquele, tá entendendo? Então isso aqui daqui, já se vai riscar numa peça, uma prancha como essa daqui. Você bota em cima, já risca e já sai um braço para lá. Né? Quer dizer, você em vez de desenhar, você já sai fazendo. E aí já sai fazendo. Já sai fazendo, tá vendo? Isso é uma coisa que a gente já sai fazendo. E dá certo? Rapaz, nunca deu errado não, né? Graças a Deus nunca deu errado não. O serviço passa de pai para filho, mas o carpinteiro, que começou o menino, não esconde a frustração de quem não pode navegar na própria obra. O que a gente sente é que depois de pronto, às vezes ninguém pode nem pisar dentro, né, do barco, o dono às vezes, né? Se olha de longe, pô, o barco que eu fiz, agora tô vendo ele lá no meio. Às vezes o cara entra dentro, o cara nem conhece o cara que fez, né? Só conhece o cara quando tá para fazer, na hora depois de pronto, o cara...
pobreza não dá alternativas. Em Novo Airão, animais em extinção são caçados e vendidos livremente. Esta barraca oferece carne de anta a R$ 2,00 o quilo. Com pouco dinheiro e sem outras opções, o consumidor não pensa duas vezes. É uma carne boa, saborosa. As melhores carnes da mata para mim, é o que eu acho é a anta. Eu não sei para os outros, né? Sei. E como é que se come? Ela come-se cozido ou assado, da maneira que o camarada quiser comer. Não é dura? É dura. Eu tenho que cozinhar um pouco para comer. Cozer é dura. Aqui tem um acordo entre o município e o IBAMA, né? Porque aqui é um município muito carente de comida. Aqui na região aqui é muito carente de comida. Aí eles fizeram esse acordo para a pessoa, né, chegar com a caça e poder vender. Senão morre todo mundo de fome. A nossa grande preocupação é o grande comércio. Porque cidades pequenas, elas têm um pequeno fluxo que é basicamente como se fosse uma alimentação de subsistência. Então, não gera grandes problemas para o IBAMA. Tá? Em relação a isso, não é a prioridade de vocês? Não é a prioridade, porque atualmente, como é importante ressaltar isso também, é mais importante a gente ter um trabalho de educação ambiental, de conscientização hoje para o IBAMA, do que reprimir. Reprimir ato policialesco hoje não é tão mais significativo, porque o IBAMA já teve essa imagem repressiva e, na realidade, isso depreciou muito o órgão e não trouxe resultados positivos. Enquanto o emprego não vem, a vida caminha. Para matar o tempo, muito banho de rio e mergulhos. À noite, o baile é numa discoteca improvisada, com diversidade de estilos. De Novo Airão a Manaus, são 18 horas no Uapé-Açu. Uma viagem longa, cansativa, que derruba qualquer aventureiro. Em Manaus fica o INPA, principal centro de estudos da Amazônia. São centenas de projetos para melhorar a vida de quem tem a floresta como moradia. Numa região com mais de 2.000 tipos de peixe, apenas 36 são consumidos. Isso faz com que o preço suba e o desperdício aumente. O aracu, peixe pequeno, cheio de espinhas, é um dos que não vai para a mesa, mas para o lixo. Os pesquisadores desenvolveram um projeto que pode garantir o aproveitamento comercial da espécie. A pele é retirada. O que não é lá muito saboroso se transforma na matéria-prima de bolsas, cintos e carteiras. Tudo é aproveitado. Espinhas, cabeças e vísceras são moídas. Vão virar ração para galinhas, patos e peixes. Depois de toda esta limpeza, sobra o filé. É daí que surge a mais nova receita da Amazônia com jeito de fast food. O filé é triturado e recebe os ingredientes: farinha, pimenta, manteiga e ovos. As medidas são ao gosto do cozinheiro. Depois tudo é misturado numa forma. A máquina corta as rodelas. Agora é só ir para a frigideira e pronto. Eis o fish burger, ou hambúrguer de peixe. Os técnicos do INPA também constataram que na região norte do país, 80% das casas são de madeira. O problema é que os construtores utilizam sempre as mesmas árvores. Estas espécies se tornam raras e caras. O Instituto experimenta novos tipos de madeira e já começa a construir casas de sucupira preta, mandioqueira, guariúba e cumarurana. Outra novidade desse tipo de casa é que ela dispensa os pregos. As madeiras, todas do mesmo tamanho, são encaixadas uma a uma e vão formando as paredes. Isso agiliza a construção e em 15 dias a casa está pronta para receber os novos moradores. Nós estamos trabalhando com umas 8 ou 10 espécies que
elas atendem perfeitamente à necessidade. Quer dizer, que até então não eram consideradas Não sob eram. esse aspecto. Não eram, não, e elas muitas vezes são desconhecidas, até pelo próprio madeireiro, né? Outros 2 símbolos da Amazônia também estão sendo estudados no INPA. A ariranha adora nadar e é conhecida por aqui como onça d'água. É um bicho desconfiado. A pele do animal é muito valiosa. Por isso, a ariranha é alvo dos caçadores e está ameaçada de extinção. Outro que praticamente sumiu de rios e lagos foi o peixe-boi. Um peixão que chega a pesar meia tonelada. Por causa da carne, que parece bovina, ele foi praticamente dizimado. Os pescadores também extraem da parte traseira uma gordura usada na cozinha e como medicamento. A pesca predatória é bem mais rápida que a reprodução. Como o homem, o período de gestação do peixe-boi é de 9 meses e, normalmente, nasce apenas um filhote. Para conhecer outros animais, antes que eles desapareçam de vez, a Amazônia tem roteiros que exigem muita disposição e dinheiro no bolso. Agora, estamos rodando pelo que restou da Transamazônica. O sonho de riqueza e desenvolvimento, construído no início dos anos 70, se transformou numa sucessão de clareiras, buracos e poeira. No lugar da ponte destruída, a engenharia do improviso usa a balsa como passagem. Depois de tanto pó, a compensação. Encontramos a rainha da Amazônia, a Vitória Régia, imponente até numa poça d'água. Finalmente, o ônibus chega ao ponto final, as águas do Araçá, rio de muitas casas. Para quem procura algo diferente, é bom saber que até o bilhar flutua. O passeio está apenas começando. É hora de conhecer o Hotel de Selva. 90% dos turistas são estrangeiros. O preço da diária explica a preferência. $300 por pessoa, incluindo o transporte, hospedagem e todas as refeições. Além disso, os ecoturistas experimentam outras emoções. Passeiam de barco e recebem as boas-vindas de alguns hóspedes permanentes que adoram banana e brincadeiras. O macaco-aranha é o maior de todos e o barrigudo, como sempre, o mais animado. Para quem está de passagem, tudo é motivo de alegria. Esses 2 ingleses fazem um brinde aos 3 dias que passaram por aqui. Eles contam que foi a primeira visita e que nunca vão esquecer do contato com a floresta e muito menos dos macacos. Whilst I think I enjoyed most the walk through the forest this morning. Esta francesa também ficou encantada e afirma: não imaginava que existissem tantos rios na região. The reflection of the trees, there are very beautiful paisages. Com a procura em alta, os hotéis de selva são hoje um grande negócio que está em expansão. Hoje temos mais ou menos uns 15 empreendimentos que estão hoje feitos e funcionando com um bom fluxo de turistas. Esse número de turistas, ele tem aumentado? Ele tem aumentado, apesar que os números para o Brasil inteiro eles estavam caindo na época de 88 até quase 92, mas para o Amazonas a fatia aumentou especialmente para este tipo de turismo ecológico,
que vai para a selva e fica pernoites na selva 1, 2, 3 dias. A luz vem da bateria e o hotel não tem televisão, nem precisa. As imagens de cinema começam no fim da tarde e a sessão invade a noite. Ainda é cedo para dormir. O próximo programa é pegar jacarés. Eles ficam nas margens do rio. Com a luz de uma lanterna, o guia consegue hipnotizar o bicho. Em segundos, o homem domina um filhote de quase 1 metro, sem luvas ou qualquer equipamento de segurança. Normalmente ele tem 70, entre 75 dentes. Pode ver. Essas duas presas aqui. Um bicho desse já dá um prejuízo na gente. Dá. Se morder aqui, ele vai furar sua mão toda. É mesmo? Posso passar a mão na barriga dele? Pode. Aqui é macio. Cuidado, bicho. Pelo amor, você me mata do coração. Aqui é macio. A demonstração é só para os turistas. Em pouco tempo, o jacarezinho volta para a água. O ecoturismo modifica a vida dos ribeirinhos. Filho da terra, Mocinho começou como ajudante. Hoje é guia e mesmo com pouco estudo, fala espanhol e inglês. This is we call igarapé, you know? Igarapé, it's a canoe way for paddle in the middle of the floating jungle. Fantasia e realidade se misturam na Amazônia. Um bicho charmoso conquista o coração das meninas. Do fundo do rio foi pescada a tribo dos Magutan, conhecidos pelo homem branco como os Ticuna. Daqui a pouco vocês vão conhecer Vendaval, a maior aldeia dos Ticuna. É lá que eles tentam manter vivos os velhos costumes. Terra de metamorfoses, a Amazônia transforma e modifica paisagens. Uma terra encantada, onde tudo tem explicações fantásticas que o homem da selva já nasce acreditando. Estamos falando das lendas, uma mistura de realidade e imaginação. Do fundo dos rios, onde a vista não alcança, surge o primeiro personagem, o boto, uma espécie de golfinho amazônico, que quando não cai na rede de um pescador, apronta poucas e boas. Quem mora aqui garante que o boto vira rapaz charmoso, que menina nenhuma resiste. O nosso contador de história é o seu Olegário. O pessoal antigo fala dessa história que o boto chega a virar uma pessoa, um jovem muito encantador e então chega a conquistar as mulheres e até engravidar as mulheres. E será que é verdade, hein? Bom, isso aí eu não tenho certeza, mas porque eu nunca vi, mas é os que os antigos falam. As lendas são tantas que já existe a lenda da lenda. No município de Novo Airão, um grupo folclórico da Dança do Boi criou uma história que vai virar música. Segundo a lenda, os peixes-bois se revoltaram com a matança e resolveram reagir. Um dos animais se travestiu de homem e, durante uma festa em uma ilha, pediu que a pesca predatória fosse proibida. Ninguém deu bola. Revoltados, os peixes-bois deram a resposta. Afundaram a ilha e acabaram com a festa.
Bom de história e de conversa, o amazonense sofre com a falta de comunicação, mas em muitos casos usa a criatividade e encontra na floresta a solução para o silêncio. Para o caboclo e para o índio, a sapopemba funciona quase como um telefone. A abertura na raiz produz um som que vai longe. A mais ou menos 2 quilômetros daqui, uma outra pessoa está ao lado de uma árvore igual a essa. Eu agora vou dar 3 batidas aqui, sinal de que tem alguém perdido na mata. Vamos ver se ela responde. Ó, o telefone está funcionando bem. Acabou de desligar. O roteiro de nossa viagem muda agora de lado e de rio. Saímos do Negro para entrar no Solimões, o maior do mundo em volume d'água e o segundo em extensão. O encontro dos 2 rios acontece em Manaus. O mais impressionante é como as águas, de cores diferentes, não se misturam. O fenômeno é tão grandioso que só é inteiramente percebido do alto. Os especialistas explicam que as águas, além da composição, têm temperaturas diferentes e a barrenta, que é mais quente, fica por cima da escura. A partir daqui, o Solimões muda de nome e vira Amazonas. 2 horas de avião, em cima de muito verde e pronto, estamos em Tabatinga, fronteira com a Colômbia, no Alto Solimões. Como em toda a bacia amazônica, o principal meio de transporte por aqui são os barcos. Este aí vai nos levar até São Paulo de Olivença, conhecida na região como São Paulo de Cima. Nesse trecho, o rio Solimões, que nas épocas de cheia chega a 120 metros de profundidade, sofre os efeitos da vazante. Junto com a água, desce também a terra. Árvores inteiras são engolidas pelo Solimões. O rio fica mais largo e raso. O assoreamento, acúmulo de terra no fundo, diminui o leito navegável e traz algumas surpresas, como essa. Nosso barco encalhou bem no meio do rio e só sai no braço. A outra parada tem razões mais sérias. Polícia Federal, Exército e Capitania dos Portos tentam reprimir o tráfico de cocaína, muito comum por aqui. Todas as embarcações são revistadas, mas na maioria das vezes, a polícia, ao invés de droga, encontra peixe. O barco finalmente engrena e só assim conseguimos chegar a Vendaval, a maior aldeia dos índios ticuna. Eles estão espalhados em quase 100 comunidades. Em Vendaval, são 1.100 índios. O olhar desconfiado tem explicação. É a primeira vez que uma equipe de reportagem entra na reserva. Os ticuna têm quase o mesmo biotipo. Baixos, magros, morenos e, como a grande maioria dos indígenas brasileiros, sem pelos no corpo. Os índios vivem da caça e da pesca, mas não é só isso. Com fama de bons agricultores, eles plantam na várzea, milho e melancia. Outra fonte de renda é a produção da farinha de mandioca, uma tradição de muitos séculos que continua viva. As mulheres transformam a folha de palmeiras em corda e aí começa o trabalho das artesãs. Elas fazem bolsas, colares, redes. A produção é vendida em outras cidades. Os ticuna, que eram chamados de magutas, são hoje 23 mil índios. Um povo dominado pelo homem branco durante mais de 300 anos. No ano passado, os ticuna conseguiram a demarcação de suas terras. Agora, a luta é para tentar resgatar a cultura.
Na escolinha da aldeia, os pequenos ticuna têm aulas bilíngue. São alfabetizados em português e na língua nativa. Nesta aula, aprenderam a ler e escrever borboleta. A professora também ensina as músicas de um povo que luta por suas tradições. O livro usado pelos pequenos estudantes nasceu a partir dos contadores de história, os ticunas mais velhos que passam para os filhos e netos os mitos e lendas encantadas da maior nação indígena do Brasil. O livro se chama Turi do Ugi, Nosso Povo. No caso, o povo deles, que chegou aqui bem antes do nosso. O livro conta que é mais importante para a nossa língua, na nossa história, é como a gente fazia a festa antigamente, que era importante, que como foi o pessoal criado, por que a gente fazia, por que a gente tem essas festas para a gente comemorar, sabe? Porque antigamente era realmente muito sagrado nossas festas, de moça nova que a gente sabe. E, além disso, a gente não pode esquecer como fazer a nossa cultura, o trabalho, o artesanato. Apesar de todo o esforço, a luta é contra o tempo. Depois de 3 séculos de quase escravidão, os índios conservam poucos valores. Respeitar e obedecer os mais velhos é uma obrigação. Quando nasce uma criança, são os avós, e não os pais, que escolhem o nome. Outro hábito mantido é na hora do casamento. O noivo precisa ser aprovado por toda a família. É garantia de união e casamento duradouro, dizem os ticuna. O dia a dia de Vendaval é feito de muito trabalho e comemoração. A família que mora nesta casa resolveu trocar o telhado. Para isso, convocou os vizinhos. Enquanto os homens trabalham com a folha do Paraná, as mulheres preparam as bebidas. O pajéuaru é feito da mandioca e a caezuma da pupunha, uma fruta com gosto de milho que só é encontrada na região norte. Drinks que visitante nenhum deve rejeitar. Quem participa do mutirão ainda está convidado para o almoço. O cardápio é peixe assado na lenha, ou como dizem aqui, moqueado. Além dos caciques, estes índios têm um chefe supremo, o presidente, que comanda todas as aldeias. Pé no chão, calça jeans, camisa florida. Pedro Inácio, o Pedrinho, preside a nação há 25 anos. Nos braços do povo, ele fala das relações de poder e começa dizendo o que os ticuna já perderam. A gente usamos a roupa e corte de cabelo como cabelo do branco e a roupa que a gente usamos, e usamos o sapato e relógio algumas vezes. Então, isso que a gente, uma parte que a gente perdemos. A única coisa que ninguém ainda nunca perdemos, que a gente acredita que para o futuro, até o fim da nossa vida, o fim do mundo, a gente levaria, que não podemos perder. É a língua e a nossa cultura, que a gente usa, é a festa, fura a orelha, pinta a criança, tira o cabelo da criança e fazemos a própria tradição, a festa. Esta festa comemora a libertação. Os homens do tambor chamam os moradores da aldeia. Jovens, velhos, homens e mulheres, todos se reúnem para a dança. Os instrumentos são improvisados e o casco de uma tartaruga saúda o início de um novo tempo.
luta é também dos pequenos, uma nova geração que nasce livre e soberana. Os ticuna têm sempre nomes com significados originais. Pena brilhante, folha que voa, onça sem pinta. Os meninos e meninas têm o dever de reconstruir a história de um povo que chegou aqui muito antes do Brasil ser Brasil. Mas a Amazônia tem muitos outros momentos de exaltação à liberdade. No fim do dia, garças e mergulhões se despedem do sol. Revoadas que tornam o anoitecer ainda mais inesquecível. É como se as aves comemorassem também o direito à vida. A Amazônia tem no próprio nome a vocação da sobrevivência. Conta a lenda que as Amazonas eram guerreiras índias que defendiam a região dos conquistadores do século XVI. Hoje, os inimigos são outros, a ganância e a ambição do homem. Mas a Amazônia resiste e continua sendo o lar aconchegante de 2 milhões de espécies de vida, inclusive do seu maior predador.